E vamos ao episódio número 110. Uau! Número 110. Imagina que você tem 110 entrevistas para conferir aqui no Pod Mara, falando de tudo isso, falamos. Falamos de saúde, moda, administração, mundo artístico. Falamos de tudo e com todos. Então, eu quero lançar uma enquete mais uma vez. Qual o episódio que você assistiu e você mais gostou? Que foi edificante para você? Eu quero que você me responda. E no episódio 111, eu vou dar o resultado. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Tá certo? Isso mesmo. E hoje nós vamos entrevistar ela. Muito obrigada, minha querida Lucinéia Lima. Você já conhece a Lucinéia Lima? Ainda não? Pois hoje você vai conhecer. Mostra ela. Tudo bem, Lu? Tudo bem. Estou muito feliz por estar aqui com você. Você é uma bênção, referência. Gratidão mesmo. Obrigada. E ela é apaixonada por cachorros, por pets. Então, na verdade, a minha paixão veio através do meu esposo. Ah, foi ele, foi ele, o Márcio, ele, é Márcio? O Márcio. Foi através dele. Então, no primeiro encontro que nós tivemos, ele falou para mim assim, quando nós nos casarmos, teremos cinco cachorros. Eu falei, nossa, nenhum. E eu já tenho 7. 7? 7 doguinhos. Mas são lindos, maravilhosos. Qual a raça, o nome? Então, eu tenho 2 bulldogs franceses, que é a Adélia e o Arthur. Tudo com A e tudo nome de pessoas. Adélia? Adélia, da cantora Adélia. Da cantora Adélia. Adélia e o Arthur. Temos um pug que chama Ariel. Fofinho demais, meu Deus. Um pugzinho. 2 bulldogs inglês, que é o Alfredo e o Alok. Olha, tem o Alok, ô louco, tem o Alok. Tem o Alok. E 2 vira-latas, que é a Alana e o Aladim. E os vira-latas foram até engraçados, que o meu esposo, ele é corretor de imóveis, né? E ele foi numa grande área, porque a gente vai começar a divulgar o trabalho deles, e ele viu uma ninhada de vira-lata largada, ele levou para minha casa. Olha aí, vamos mostrar o fato com a foto e o fato. Entendeu, Kevin? Aí. Se liga, Kevin. Se liga. Você não faz nem ideia com quem nós estamos hoje aqui. Você não tá entendendo quem é a dona Lucinéia, hein, seu Márcio? Ele não sabe. Olha aí, gente. Então aí, parte deles, né? Mas agora o Alfredo e o Ariel, foi o dia que nós fomos buscá-los. E já estão grandinhos agora, mas é uma belezinha. Todos carinhosos, o amor da nossa vida. E você que tá vendo a gente, gosta de pet também? Gosta? Tá. Lucinéia Lima, tá? Ela é empresária, ela é advogada, ela é contadora, mãe de pets, esposa do seu Márcio. E vocês vão ter o prazer de estar aqui essa 1 hora, conhecendo a história vitoriosa dessa mulher empreendedora, que hoje está na frente de um escritório de contabilidade, com visão estratégica e paixão literalmente pela vida. Você é apaixonada pela vida? Amo demais. Eu agradeço cada segundo da minha vida, porque eu sei que tudo tem um propósito. Então, eu sempre peço para Deus me mostrar qual, sabe? Então, eu amo muito mesmo a vida. Você é nascida onde? Eu sou de São José dos Campos, nascida e criada lá em São José dos Campos, né? Eu tenho 3 irmãos. Sou filha da Dona Luzia e seu Genesi, amores da minha vida. Tem foto da Dona Luzia, do seu Genesi? Genesi? Isso, Genesi. Filha única, não? Não, nós somos em 4. Eu tenho a minha irmã Luciana, a Luciene e o Rodrigo, meu irmão. Meu Deus, olha, gente, ela expandiu seus negócios, comanda o grupo empresarial Aprisco. Você tem que acompanhar e se inspirar nesta mulher. Ela une serviços contábeis, imobiliários, jurídicos e também olha aí o grupo Aprisco. Essa foto foi da comemoração da festa que nós fizemos de 10 anos de empresa. Essa é os nossos diretores e gerentes, Tem que comemorar, né? Sim, Uma coisa que eu falei que eu vi outro dia, você tem que comemorar as pequenas, as médias e as grandes vitórias. Sim. Tem gente que não comemora nem as pequenas.
Olha aí, Grupo Aprisco. Isso. Então, hoje no Grupo Aprisco nós temos 70 colaboradores, dentre todas as áreas, né? Que temos a parte contábil, jurídica e a imobiliária. Atendemos exclusivamente empresários que queira ter uma redução tributária, uma análise melhor na sua empresa em relação à parte de finanças. Então, trabalhamos com propósito mesmo, sabe? Eu falo que se a gente... ser um empresário hoje no Brasil é um propósito, né? Porque a gente tem muita dificuldade na parte tributária, é um país um pouco complexo em relação a isso. Então, nós estamos lá para apoiá-los, pegar na mão mesmo e direcioná-los. Como nasceu a Aprisco? Como você despertou essa veia de empoderamento, empreendedorismo? Então, eu sempre trabalhei em empresas e já fui controller de empresas grandes até, e aí chegou um momento que eu falei, não, agora é o meu momento, né, de trabalhar em prol do que eu acredito. Essa é da festa de 10 anos, está mais recente. Né? Eu gosto, sabe por quê? Porque a Lu é festeira, gente. Ela gosta de celebrar. Eu gosto de comemorar. Hein, Johnny? Gosta de festa, Lu? O Johnny falou que gosta, que a turma toda gosta de festa, de celebrar muitas vitórias, não é isso? Sim, então, eu comecei a Aprisco sozinha e hoje nós temos um grupo bem forte. Na verdade, o foco inicial foi a parte contábil e como eu também tenho a parte jurídica, eu mesclei tudo isso, sabe? De ter a questão contábil, tributária, financeira e ter esse atendimento especializado para os nossos clientes. Então vamos assim, para quem está nos assistindo no Podmara, ter um linguajar assim mais popular, mais simplório. Sim, tá. Eu quero contar com o serviço do Grupo Aprisco para a minha contabilidade. Sim. O que é preciso ser feito? Tá. Então, hoje nós temos 2 públicos. O que está iniciando um projeto ou um negócio e o que já tem e nos procura para a gente entender se ele está no melhor enquadramento. Então, você que vai começar, já começa direitinho, né? Isso. Então, quando a pessoa vai iniciar o seu negócio, ele nos procura, passa para nós o que ele gostaria, qual que é a atividade, qual que é o propósito, e com isso a gente já enquadra ele na melhor opção. E a outra a empresa já está constituída no mercado, né, ela já tem um nome. A melhor constituição, vamos supor, eu vou começar pagando essa forma de imposto. Isso. Então, eu tenho um número X de contratação para cooperadores. Sim, é isso? Sim. Hoje nós temos 3 principais formas de tributação, né, que é o lucro real, lucro presumido e simples nacional. Atendemos as 3 opções. E aí, com essa primeira análise que a gente chama de diagnóstico do empresário, nós já passamos para ele o que seria a melhor opção em relação a essa carga tributária. Porque às vezes a pessoa está pagando muito imposto sem necessidade. Na grande maioria. O que a gente percebe hoje, principalmente no mundo contábil? É um mundo muito complexo, muda muito a legislação, tem muitas alterações. Então, eu sempre falo que nós temos que ser engenheiros contábeis, né? Entender toda a dinamismo hoje da máquina para poder apoiá-lo nessa redução tributária. Porque quando você paga certo, mas de acordo com o que ele deve pagar, esse valor é revertido no negócio dele mesmo. E acaba revertendo isso para a sociedade. Porque se paga menos imposto, geram outros negócios. E aí a máquina vai girando. É essa a nossa visão. Por exemplo, uma empresa que vai ter um caderno de funcionários com tantos números. Tá. O menor número, qual seria para pagar menos imposto? Então, na verdade, o que a gente precisa identificar? Primeiro, qual é a atividade da empresa. Aí, com isso, a gente identifica qual é o melhor enquadramento. Porque, assim, dependendo do negócio, nós temos grupos de empresas conosco que tem 5, 6 CNPJs. Um CNPJ só não é o suficiente para ter essa redução tributária. Então, é feita uma análise mais ampla nesse sentido. Mas tem um caderno, vamos supor, tem uma confecção. Tá. Vou registrar 5, 7 pessoas. Sim. Aonde eu me enquadro? Então, na verdade, o que é o ideal para a gente identificar enquadramento é a projeção de faturamento. Porque, por exemplo, uma confecção, ela está iniciando pequena, o ideal seria ela ser simples nacional. Mas se de repente ela já começar a crescer, o ideal é ela ser lucro real, porque ela consegue ter várias reduções tributárias em relação aos créditos que existem no mercado. Então, tudo a gente precisa entender o negócio. Que nem, por exemplo,
nós temos um ramo de atividade lá que tem 30 empresas do mesmo ramo de atividade, do mesmo segmento. Cada uma é uma tributação. Uns são Simples Nacional, outros são lucro real, outros são presumidos, porque além de entender o negócio, também precisa entender o propósito do próprio dono da empresa. Né? O que ele busca, o que ele está preparado para atender. Então, é um pouco mais complexo. Eu falo assim, não é pronto. Não tem assim, se a sua empresa for isso aqui, é isso aqui. Não, é tudo personalizado. A gente conversa com o empresário, entende o que ele necessita, vê a melhor adequação para ele, passa a ver se faz sentido para o negócio dele e a gente aplica. Aí tem aquela situação daquele perfil da empresa que começou e agora precisa organizar a casa. Sim, isso tem bastante, tem muito. Tem e muito aí? Mesmo. Então, aí essa modalidade nos procuram bastante. É o que mais nos procuram hoje, sabe? Empresas já existentes e que precisam enquadrar melhor. Então, nós pegamos todo o histórico dele na parte contábil, entendemos hoje o quadro de funcionários que ele tem hoje, de pessoas, e a gente faz esse direcionamento. Muitas vezes também, até mudando a forma de tributação. Entendi. Então, vamos supor, sua perspectiva de faturamento é X. Aí, sobre esse X que vai abater o imposto. Isso. Aí não pode ultrapassar desse X. Então, é porque assim, se ele for enquadrar para uma empresa Simples Nacional, ele tem um limitador de faturamento. Mas aí, se ele já não for, já for um pouco a mais disso, nós precisamos entender se a empresa dele se enquadra melhor no lucro real ou lucro presumido. Então, precisa identificar qual a necessidade da empresa. Não é uma... E você lidera esse assunto de contabilidade e é atuante forte desde 2013? Isso, desde 2013. Uhum. Desde 2013. Hoje, nós, no Grupo Aprisco, na parte contábil, nós atendemos hoje em torno de 800 empresas, né? 800 CNPJs, de todos os portes. Nós temos porte pequeno, mediano, médio e grande. Macro. Nós temos lá empresas hoje conosco que tem mais de 1.000 funcionários, né? Então, nós temos empresa, por exemplo, que nós fazemos a parte contábil, fiscal e o DP interno. Então, tem vários modelos de negócio. Vários modelos. Nós temos empresa, por exemplo, que a contabilidade é interna e eles nos contratam para dar uma assessoria, para entender se o que foi feito internamente está adequado com o que o governo exige, né, para poder atender. Então, e fora isso, nós temos várias ferramentas internas, sabe, para poder atender o cliente em relação aos sistemas, em relação à equipe. Só para você ver como a gente se preocupa com isso, né? Nós temos uma auditora dentro do nosso escritório que audita o nosso próprio serviço. Porque, na verdade, é muita responsabilidade hoje você trabalhar com tributação. Esse é um diferencial do Grupo Aprisco. É o que eu sempre falo. O contador, ele não tem noção da importância dele hoje no país. Você imagina se todo contador para? Como que vai gerar a máquina tributária? Somos nós que enviamos isso para o governo, somos nós que apresentamos isso para o governo. Na verdade, assim, é o que eu sempre falo. Hoje, os órgãos... eles elegeram o contador para trabalhar para eles indiretamente, mas quem paga é o cliente. Então, a gente fica nesse meio, né? Fica nesse meio. Então, o que eu vejo? Hoje, a nossa carga tributária é extremamente complexa, muito complexa. Mas existem meios de você fazer um planejamento tributário, de você pagar os seus tributos de uma menor forma e dentro da legalidade. Uhum. É o que eu falo. Se você não sabe, ande com quem sabe. Entendeu? Seja bem assessorado, seja bem assistido, e o Grupo Aprisco vem oferecendo e fazendo diferença nesse segmento para os profissionais que estão atentos e querem crescer, como diz, né? Dar César o que é de César, mas a gente também precisa colher, né? Exatamente, é que eu sempre falo isso também. Então, e uma outra questão, uma vertente também que nós estamos investindo muito nisso, está crescendo bastante, que é a questão de planejamento sucessório, né? Holding, né? A gente entende isso hoje, que existe muitas pessoas que não sabem ainda o que significa isso, o que é, e como isso é importante você deixar planejado tudo certinho o seu patrimônio, para que, infelizmente, numa fatalidade, os herdeiros não tenham nenhum problema em relação a isso. Então, nós estamos construindo bastante hold ultimamente, viu? Bastante. Explica o que é uma hold para quem está nos assistindo. Tá.
Na verdade, quando eu falo de planejamento sucessório, né, a abertura de uma holding, que é uma empresa de participação, é uma empresa que ela faz a gestão de seus bens próprios, tanto para venda como para locação. Então, para isso, existe um procedimento que tem que ser seguido, né, de você constituir uma empresa que tem essa atividade, e aí você incorpora, né, você integraliza o seu patrimônio, que será uma pessoa física, numa empresa. E a partir desse momento, a empresa começa a gerir seu patrimônio. E com isso, você tem uma redução tributária muito significativa e dentro das normas cabíveis, porque você sai de pagamento de imposto de pessoa física para jurídica, então reduz até pela metade a carga tributária.